A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler hoje o livro de 1 Reis, capítulo 7. Porém a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano de 100 côvados de comprimento, de 50 côvados de largura, de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedros e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte de outra janela em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas, de uma mesma vista. E uma mesma janela estava defronte da outra em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura. E o pórtico estava defronte delas e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, para pórtico de juízo que estava coberto de cedro de soalho a soalho. E em sua casa em que morava havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a este. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serradas à serra, por dentro e por fora, e isso desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. E em cima sobre pedras finas lavradas, segundo as medidas de cedros. E era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer Hirão de Tiro. E este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali. E fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Hirão. Será que eu e você seremos convidados por Deus, porque somos pessoas sábias, para edificarmos as suas edificações? Aqui nós vemos que Hirão foi convidado por Salomão para ser um artífice aqui, olha, trabalhava com cobre, era perito, cheio de sabedoria, de entendimento. Nós já dissemos que um abismo chama outro abismo. Do lado negativo é assim, do lado positivo também. Nós vimos aqui que um rei sábio, que serviu Salomão com toda a madeira que ele precisava, e agora Hirão, outra pessoa da tribo de Naftali, sábia, perito em toda a obra de arte de cobre, se ajuntou a Salomão. Então, aqueles que são sábios atrai outros sábios. E aqui nós vemos várias edificações que Salomão fez. Interessante aqui observar algo, né? Que para edificar o templo, Salomão gastou 7 anos. Mas para edificar o seu palácio foram 13 anos. Sei, né? Eu penso que a proporção deveria ser diferente, você não acha? Mas está escrito aqui. Ele gastou mais tempo com ele mesmo do que com as coisas de Deus. Preocupado com seus palácios e para suas mulheres, do que para com a obra do Senhor. Então o Senhor precisa ser o primeiro na nossa vida, em todas as coisas. E essas muitas obras que Salomão fez, muitas construções, palácios, casas para suas mulheres, que foram 300 mulheres e 700 concubinas, 1000 mulheres. E mais para frente a gente vai ver que ele fez uma casa para cada uma. E o pior é que
os deuses que elas adoravam, ele também fez templos para idolatria. Esse foi o pecado de Salomão. E isso tudo afligiu muito o povo, essas muitas construções que Salomão fez. Então, quando Salomão morreu, que o seu filho Roboão veio reinar no seu lugar, todo o povo de Israel estava cansado de tanto carregar pedra, tanto trabalhar como nessas edificações. E o povo veio pedir para Roboão que aliviasse o fardo, porque o fardo estava pesado. E todo o povo ia seguir Roboão, ia servir Roboão. Mas Roboão, um jovem, ao contrário de Salomão, que era sábio, Roboão, insensato, foi pedir conselhos para os da sua idade, não deu atenção para os do cabelo branco, os cabeça branca, que tinha experiência de vida. Porque os cabeça branca falou para ele, falou, olha, alivia o fardo do povo, todo o povo vai te servir. Os da sua idade falou assim, não, Roboão, arrebenta com eles, faz eles trabalhar mais ainda, escraviza mais. Trouxe a divisão no meio do povo de Israel. Certo que era a insensatez de Roboão, mas na verdade Deus estava visitando os pecados de Salomão em Roboão. Ele não dividiu o reino na época de Salomão por amor a Davi, pai de Salomão. Mas ele falou que, o Senhor Deus falou que no filho dele, Deus iria julgar os seus pecados. Então hoje nós precisamos ser modelos para os nossos filhos, em amar a Deus, em buscar a Deus em primeiro lugar, em servi-lo, para que nós possamos de alguma forma deixar algum legado para os nossos filhos. O que é mais importante para nós? É as nossas casas, os nossos palácios, como Salomão gastou 13 anos nas suas coisas? Ou é o templo de Deus, que ele gastou 7 anos? Então o Senhor precisa nos ajudar a ser sábios espirituais. Toda a nossa vida ela precisa ser gasta e investido o nosso tempo sempre colocando as coisas do Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E a gente deixar um pouquinho lá para nós, nosso desfrute. O Senhor diz assim, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. E as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Não é você que vai conseguir, Ele vai te dar. Então esse é o princípio. De todos os dias nós buscarmos a face de Deus, o reino de Deus, a pregação do Evangelho, para que Ele possa voltar. Ajudar o povo a conhecer a palavra dEle. Estimular o povo a ter temor a Deus. Isso está envolvido com a edificação da casa de Deus, que está voltando. E ele disse assim, eu vou acrescentar as demais coisas. Que o Senhor possa fazer isso hoje na nossa vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o primeiro na nossa vida. Nossa vida, Senhor, está diante de Ti, porque o mais importante é Te servir, Te amar, Te adorar, é cooperar com o Senhor aqui na terra, com a Sua obra de edificação. Senhor, o Senhor está falando que nós não precisamos nos preocupar com as nossas coisas, porque essas coisas serão acrescentadas a nós. Senhor Jesus, nos enche de fé, de amor, Senhor, pela Tua obra, pelo Teu serviço. Nos dá um dia na Tua presença. Nos livra da insensatez do filho de Salomão. Nos livra, Senhor, dos pecados de Salomão. Senhor, nós não queremos seguir esse caminho de 13 anos para nossas coisas e 7 anos para as Tuas coisas. Mas nós queremos, Senhor, que todo o tempo, a maior parte do tempo da nossa vida, seja investida no Teu serviço, na Tua obra. Amém. Que o Senhor te abençoe. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. Amém?